Então, bom dia, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos trabalhar, assim, mais aquele início da química orgânica, aquelas classificações do carbono, turminha do segundo ano principalmente, né, que está precisando relembrar esse quadrinho do carbono que é tão cobrado de vocês. Primeiramente, vamos lembrar o seguinte, a química orgânica, né, um ponto importante foi Berzelius, quando ele formulou a teoria da força vital, que dizia que para ser orgânico deveria existir uma força maior, ou seja, a vida. Mas aí veio Wöhler, né, e derrubou essa teoria. Por quê? Porque ele produziu um composto orgânico dentro de laboratório a partir de um inorgânico. Ele produziu ureia a partir do cianato de amônio. E a ureia é uma substância que vem de organismo vivo, né? Tem no suor, tem na urina, por exemplo. Mas a partir, né, de 1828, quando Wöhler derrubou a teoria da força vital, vários compostos orgânicos foram e são sintetizados, né, com apenas alguns elementos que nós chamamos de CHON, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. São muitos compostos produzidos aí, né, apenas com 4 elementos praticamente. E na química orgânica, gente, hoje, como que a gente pode definir? A química orgânica é a parte da química que estuda a maioria dos compostos que possuem carbono. A maioria, nem todos. Para ser orgânico tem que ter carbono, mas nem tudo que tem carbono é orgânico. Exemplo, os carbonatos, exemplo, o bicarbonato de sódio, NaHCO3, o diamante que só tem carbono, a grafita, o CO2, o CO, não são substâncias, né, orgânicas, mesmo tendo carbono. Agora a gente tem a glicose, C6H12O6, sacarose, C12H22O11, metano, CH4, octano, C8H18 e N compostos, o etanol, C2H5OH. Então é o seguinte, hoje a química orgânica é definida como parte da química que estuda a maioria dos compostos que possuem carbono na estrutura. E o carbono, gente, a gente precisa saber bastante dele para fazer as questões. Um quadrinho que eu gosto bastante é esse aqui. É uma primeira classificação do carbono. Vamos lá. O carbono ele pode ser classificado quanto à hibridação, né? Hibridação e hibridização é um capítulo à parte, a gente tem que estudar, né? Fazer previsões da hibridização. Hibridização na química, o que seria isso? É uma mistura de orbitais. Para o carbono conseguir, gente, ser tetravalente, ele tem que hibridizar. Ele tem que misturar os orbitais S e P, certo? Isso é uma energia dele, uma energia própria lá da camada de valência do carbono. Então é o seguinte, o carbono ele pode sofrer 3 tipos de hibridação, olha só. Primeiro que o carbono, ele pode fazer as 4 ligações simples. Quando ele está assim, ele é um carbono do tipo sp3, a hibridização dele, cada orbital lá na camada de valência é do tipo sp3. Ele é um carbono saturado, por quê? Porque ele só está fazendo ligações simples. E ele possui, como ele só possui ligações simples, ele tem 4 ligações covalentes do tipo sigma. O ângulo entre seus ligantes é de 109 graus e 28 minutos e a geometria desse carbono é tetraédrica. Mas o carbono também pode fazer uma dupla, né, e 2 simples. Esse carbono é do tipo sp2, ele é um carbono insaturado, ele tem uma ligação π e 3 ligações do tipo sigma. O ângulo entre seus ligantes é de 120 graus e a geometria é trigonal. Não se esqueçam, toda ligação covalente simples ela é chamada de sigma. Ligação sigma é aquela onde os orbitais eles se encontram no mesmo eixo de ligação. Agora, se aparecer dupla ou tripla, surge a ligação chamada π, que é mais instável, mais energética, onde os orbitais se encontram em eixos paralelos. Como regra geral, aqui principalmente para o orgânico, básico, né? Toda ligação simples é sigma, toda dupla, uma é sigma, outra π, toda tripla, 2 são do tipo π e uma do tipo sigma. As ligações que são rompidas primeiro, principalmente nas reações orgânicas, são as ligações do tipo π, são as mais instáveis. Então, continuando, ele faz uma π e 3 sigmas, ângulo entre seus ligantes de 120 graus e é um carbono trigonal. Mas o carbono também pode fazer 2 duplas ou uma tripla e uma simples. São 2 carbonos iguais aqui, olha, no espaço. A hibridização dele é do tipo sp, as ligações 2π, 2 sigmas, o ângulo entre seus ligantes de 180 e a geometria linear, correto? Sabendo disso, a gente pode aplicar
a gente pode aplicar da seguinte maneira. Olha só. Vamos supor que eu tenho essa cadeia aqui. Vou fazer a forma estrutural dessa cadeia. Olha só, independentemente se for carbono, se for cloro, se for oxigênio, a hibridização dele não muda, não tem que ter, tá ligado a hidrogênio somente. Eu fiz uma forma estrutural aqui, né? Na verdade, vamos até relembrar muita coisa com essa estrutura, olha só. Então, como que a gente olha? Esse composto aqui é um composto que tem esse primeiro carbono, ele é do tipo sp3. Por quê? Porque todas as ligações dele são simples. Aí apareceu um carbono que tem uma tripla e uma simples. Então, esse carbono já é chamado de carbono sp. Esse também, mesma coisa, sp. Esse carbono, olha só, gente, é um carbono que tem as 4 ligações simples. Então, ele é chamado de sp3. Mesma coisa, sp3. Então, independentemente de quem esteja ligado a ele, correto? Esse carbono apareceu com uma dupla. Então, é um carbono do tipo sp2. Esse carbono, ele tem 2 duplas. Então, ele é um carbono sp e esse último carbono sp. Olha só, gente. Essa é uma cadeia, né, que tem carbonos tetraédricos, lineares e trigonal. É uma cadeia que tem carbono com ângulo entre seus ligantes de 109 graus, 28 minutos, de 180 e de 120. Vamos contar o número de ligações sigma e pi? Toda simples é sigma, toda dupla, sigma, pi. Toda tripla, 2 pis e uma sigma. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ligações do tipo sigma. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 ligações do tipo pi. Certo? A gente pode relembrar, tem até uma aulinha minha, pode olhar lá da classificação das cadeias abertas e das fechadas, tá? Explicando todo tipo de, como que ela poderia ser, se é saturada, insaturada. Vamos aproveitar essa cadeia? Essa é uma cadeia insaturada, porque apresenta dupla entre carbonos. É uma cadeia homogênea, porque entre carbonos não existe o quê? Átomo diferente de carbono. É uma cadeia que não tem ramificação, por quê? Quem que ramifica? A ramificação vem de carbono terciário ou quaternário, que nós vamos relembrar agora mesmo. Né? O que é um carbono terciário, primário? Nesse caso aqui, gente, vamos aproveitar também, olha só. É uma cadeia alifática, é uma cadeia aberta, certo? Fizemos todas as classificações, toda cadeia aberta é chamada de alifática. Essa daqui, gente, é uma cadeia que tem só carbono primário e secundário. Como que a gente classifica isso? Esse carbono é primário, por quê? Ele está preso a um carbono e 3 hidrogênios, então ele é classificado como carbono primário. Esse carbono já é secundário, tá? Isso aí, primário e secundário, não é o tipo de ligação. A ligação, gente, a gente classifica a hibridização. Você tem ligações simples, sp3, dupla, uma dupla sp2, 2 duplas ou uma tripla sp. Agora, quanto ao número de carbonos, primário e secundário, você não importa o número de, o tipo de ligação, e sim o número de carbonos que está preso a ele. Então, está preso a 1 é primário, preso a 2 secundário, 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 secundário e primário. Por definição, aquele carbono que não está preso a nenhum carbono é classificado como primário, tá, gente? Outra coisa que a gente pode trabalhar aqui é carbono quiral ou assimétrico. Olha só, o que é isso? Carbono quiral ou assimétrico. Eu vou dar um exemplo, mas eu escrevo aqui para quem está anotando naquele caderninho de orgânica continuar, tá? Então, olha só, nós vamos procurar aqui aquele carbono que possui 4 ligantes diferentes. Então, olha só, carbono, ele tem hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, tá fora, ele não é quiral. Nunca carbono com dupla ou tripla será quiral, tá?
Aí vamos procurar esse aqui. Olha só, gente, esse carbono é quiral, também chamado de carbono assimétrico. E nós vamos precisar muito disso em isomeria óptica, tá? Você não olha, alguém pode falar assim, Lúcia, mas aqui tem carbono, aqui tem carbono. Você não olha isso, tá? Você vai olhar isso, olha. Tem o cloro como ligante, tem o hidrogênio como ligante, tem esse grupo inteiro. A gente não olha o carbono. Você vai olhar o grupo inteiro, só se esse grupo de K for igual ao de K, tá? Por exemplo, tem 3 carbonos com o mesmo número de hidrogênio. Se for idêntico, caso contrário, não. Olha só. Então, eu tenho aqui um grupo totalmente diferente do outro grupo. Esse carbono é quiral, tá? Agora, não é quiral, tem dupla, tem dupla. Então, gente, não se esqueçam, para a gente classificar um carbono como carbono quiral ou assimétrico, ele deve possuir os 4, a gente escreve assim, ó, carbono quiral ou carbono assimétrico, certo? É aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes. Então, ele é um carbono do tipo sp3. A gente geralmente representa esse carbono com asterisco, tá? E tem que ter, pode acontecer tanto em cadeia aberta ou fechada, você tem que olhar o giro mesmo dele. A glicose, por exemplo, gente, quando a gente abre a estrutura aberta da glicose, ela possui 4 carbonos quirais. Então, olha só, esse OH, Cl, H, CH3, ó, carbono quiral ou carbono assimétrico, certo? Numa cadeia fechada, vamos analisar, olha só. Você analisa o giro, vamos pegar esse composto aqui, tá? Vamos pegar assim. Olha só, eu tenho um carbono quiral aqui, que é esse que tá o cloro. Ó, esse carbono, isso aqui tá na forma de linha de ligação, ele tá preso a um hidrogênio. Então, vamos ver o giro, ó, esse giro, devido a essa dupla, se não tivesse a dupla, não seria. Devido à presença dessa dupla, ele é quiral. Tem o cloro, tem o hidrogênio e tem esse giro. Então, tanto em cadeia aberta quanto em cadeia fechada, a gente consegue analisar a quiralidade, a simetria, certo? O que mais que a gente precisa lembrar? Vamos lá. O carbono primário, secundário, terciário. Vamos lá, gente, ó. H, essa cadeia aqui. Vamos colocar um CH3, um CH3 aqui. Vamos colocar um CH, um Cl, um CH, um CH3 e um CH. Vamos colocar uma dupla O aqui. Olha só, gente. Relembrando aí para alguns alunos, é um composto que tem 2 funções orgânicas, né? Um derivado halogenado, que tem um halogênio aqui, e tem também um dupla OH na extremidade, isso é um aldeído. Esse carbono aqui é classificado como primário, esse carbono é classificado como quaternário. Olha só, primário por quê? Está preso a um carbono, os outros são hidrogênios. Quaternário por quê? Está preso a 1, A2, A3, A4 carbonos. Esse daqui, isso aqui é cloro, né? Olha só, ele é cloro e ele é secundário, está preso a 1 a 2 carbonos. Esse está preso a 1, 2, 3, ou seja, terciário. Esse daqui, primário, certo? Relembrando tudo, esse... e tem carbono primário aqui, primário aqui, primário aqui. A gente pode classificar todos. Presta atenção no enunciado do exercício, o que ele está pedindo. Relembrando, esse carbono é sp3, esse carbono sp3, também sp3, também sp3, sp3 e o último, como tem uma dupla, sp2. Eu tenho ligações sigmas, não se esqueça, quando a gente vai contar a ligação sigma, você não conta só o que está aberto não, ó. Pode lembrar que aqui tem 1, 2, 3 ligações com hidrogênio, tá? Tem uma ligação do tipo B, só uma, tá aqui, ó, essa daqui, certo? Tem carbono quiral aqui, gente, vamos ver? Esse carbono não é quiral, tem 3 hidrogênios. Não é quiral, tem 2 grupos radical, né, chamado metil. Aqui, vamos ver se esse lado é diferente, totalmente diferente, ó. Esse grupo
totalmente diferente desse grupo, diferente do H, diferente do CF. É quiral. Outro quiral aqui, gente. Mesma coisa, olha, esse grupo inteiro é diferente do H, diferente do CH3, diferente do C dupla O, certo? Então, com isso, gente, nós relembramos, assim, bastante coisa que vocês precisam aí para esse início da química orgânica. Dá para fazer muitos exercícios, certo? Lá no canal, né, professora Ana Lúcia, tem várias aulinhas separadas já. Qualquer dúvida, vão me perguntando, certo? E é isso. Agora mesmo tem mais aulinha, tá? Um abraço para vocês.